Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e continuando o nosso projeto Que OAB Você Quer, estamos trazendo hoje para ser entrevistado o Dr. Roque Z, que também montou uma chapa para concorrer às eleições de 2018. Dr. Roque Z é bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá, tem especialização em Direito do Trabalho, já fez parte da administração da 32ª subseção, que é Madureira e Jacarepaguá, e hoje vai apresentar para a gente a sua plataforma e as suas propostas para fazer uma OAB diferente, que é isso que nós esperamos dos nossos candidatos. Dr. Roque, muito prazer em tê-lo aqui. É bom a gente saber que tem outras chapas e que vocês oportunizem a gente a conhecer um pouco mais. Isso é bom, né, para a gente poder escolher com segurança qual vai ser realmente a melhor opção para a advocacia. E começando com a primeira pergunta, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória no direito. Como foi a sua história no direito? Doutora Amanda, eu sou um dos únicos advogados da família, mas a minha família, que eu criei, esposa e 2 filhos, hoje são todos advogados. Adoro a profissão da advocacia, é a melhor que tem no Brasil, não desfazendo das demais, é uma das profissões mais bonitas do país. Eu tenho a minha esposa, meus 2 filhos, todo mundo é advogado. E eu entendo o seguinte, que a advocacia é necessário para garantir o Estado democrático de direito. O advogado, a sociedade precisa. A advocacia, ao contrário do que muita gente vem dizendo, nunca vamos acabar com a advocacia. O advogado sempre vai existir. Que bom. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Hoje nós vivemos uma desvalorização da advocacia, já que o doutor falou que a advocacia nunca vai acabar, porque o advogado é essencial à sociedade. Então fala um pouco sobre se o doutor está trazendo algum projeto para tentar melhorar essa desvalorização da advocacia. Tenho sim. Um dos maiores problemas, uma das maiores gravidades da advocacia no Brasil foi a própria OAB tornar-se uma sucursal de partido político. Doutora Amanda, a OAB não tem que se envolver em política. Ela tem que ser neutra, autônoma, independente. Ela não pode se envolver. A partir do momento que a OAB tornou a nossa casa trampolim de políticos, nós perdemos toda a nossa credibilidade. E para resgatar isso, nós temos que tirar hoje, dentro da OAB do Estado do Rio de Janeiro, um grupo que está lá dentro há 12 anos e que merece ser afastado lá de dentro, sob pena de agravar ainda mais a situação caótica que é hoje a situação dos advogados do Estado do Rio de Janeiro. A situação é séria, né? Então diz pra gente um pouquinho, já que tem esse projeto de valorizar, mas que na sua opinião o que acontece é o fato de repente hoje na OAB do Estado do Rio de Janeiro ter um vínculo com o partido político, o que realmente atrapalha e acaba, de certa forma, na opinião do doutor, desvalorizando a advocacia. Perfeito. Vamos falar das mulheres advogadas. Como veio a sua chapa, como é o olhar da sua chapa para as mulheres advogadas? Esse ano vocês estão privilegiando as mulheres na sua chapa? A mulher sempre foi privilegiada na OAB. Não existe isso. Quem criou isso foi esse partido político que está dentro da OAB. Na nossa chapa, por exemplo, a nossa vice-presidente é uma mulher. A mulher está em todas. Nós precisamos das mulheres dentro da OAB, dentro da sociedade. São as advogadas mais importantes para mudar esse histórico negativo que lançaram a nossa OAB aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mulher já é valorizada. Na nossa chapa, as mulheres serão muito mais valorizadas ainda. Mas já que as mulheres são muito valorizadas na sua chapa, qual é a percentagem de mulheres na sua chapa? Doutora Amanda, uma coisa que eu notei, só para você ter uma ideia, quando eu estava formando a minha chapa, a gente nota simplesmente que as mulheres, elas querem se afastar da política. Todas as mulheres, o nosso percentual é mais de 30%. Porque obrigatoriamente nós temos que ter 30% sob pena
da chapa não ser homologada pela OAB. Então vai escutando. O que eu mais notei é o desinteresse das mulheres. Sabe por quê? Porque com certeza as mulheres não são chamadas para debater os problemas que a nossa instituição vem sofrendo a cada dia. A parte mais difícil na formação da nossa chapa, uma chapa que exige 180 conselheiros, são 174, eu falo 180 só para ficar mais fácil. 180 conselheiros, a maior dificuldade, a gente tem que pedir, pô, vamos para lá, vamos politizar a OAB, vamos colocar a mulher dentro da OAB. Eu que tive dificuldade, eu chamava todas as mulheres. Aliás, o que eu mais queria era mulher na nossa chapa. E as mulheres negam prontamente participar da chapa. Isso sim é um caso lamentável. Então, aproveitando essa sua resposta, não quer dizer que a ausência de mulheres na OAB são elas mesmas que não querem participar. Olha, perfeito. A maioria das... isso eu pude concluir agora. A gente era obrigado. Não, a senhora vai assinar sim. Eu preciso de mulheres na nossa chapa. Mas qual a justificativa? Qual a justificativa? Elas não querem, Amanda. Mas por quê? Não tem por quê? Elas não têm interesse na política. A própria OAB, a própria diretoria da OAB não incentiva as mulheres dentro das comissões, dentro da diretoria. Você pode ver que a OAB o tempo, o ano, a vida toda foi só homens trabalhando lá dentro. Então, tira uma dúvida minha, que aí eu fiquei com muita dúvida, que eu estou impressionada, porque não é o que eu ouço das advogadas. Né? O que eu ouço das advogadas, como advogada que sou também, é que elas não recebem convite. Bom, né? Os convites não chegam. Olha então, aqui. Assim, como são feitos esses convites a essas advogadas e se não tem uma justificativa plausível da negativa da aceitação? Você está certíssima. Eles não convidam as mulheres para participar das diretorias, das comissões. Quando falam de mulheres, a maioria das mulheres, isso tudo é uma balela, é para chamar a atenção política das pessoas, mas na verdade as mulheres são preteridas, não são acolhidas, não são chamadas. Eu tive essa dificuldade, eu obrigava as mulheres a assinar a nossa autorização para participar da chapa. Eu tive dificuldade para, no universo de 180 mulheres, conseguir os 30%. Não, você vai assinar, você é minha amiga, você me conhece tudo, então você vai assinar porque você vai trabalhar comigo. Mas elas sabem que não são convidadas. Agora, quando eles falam de mulheres para aparecer para a mídia, para a imprensa, é uma coisa. Mas quando precisam dessas mulheres para as comissões, isso é outra coisa. Talvez seja essa a sua maior dúvida. Isso é uma balela. As mulheres querem participar, mas quem está na OAB ao longo desses 12 anos não convidam as mulheres. Só tem homens trabalhando na OAB. Esse é o problema maior. Lamentável, né, mulheres? Mulheres advogadas. Chame as mulheres, elas têm que vir participar. Na nossa chapa, se nós entrarmos na OAB, o marco da nossa chapa será o mundo de mulheres dentro da nossa OAB do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Roque, vamos lá para a pergunta da doutora Rosa Maria Fonseca, de Volta Redonda. Ela pede para perguntar o seguinte, abre aspas, o que pretende implementar para coibir a inadimplência de clientes no que tange a honorários advocatícios? Fecha aspas. Doutora Rosa, que pergunta oportuna. Só para você ter uma ideia, hoje a nossa instituição, ela beira as raias do caos em razão da inadimplência. Doutora Amanda, eu estou perplexo. Hoje nós temos quase 40% de advogados inadimplentes. A nossa OAB, a nossa anuidade é uma das mais caras do Brasil. Eu até brinco, doutora Amanda, fala que é uma das mais caras do planeta. Nenhum estagiário paga tão alto quanto o engenheiro, um médico. O estagiário paga mais que o engenheiro. Só para se ter uma ideia, doutora Amanda, até novembro eu pago R$900 com desconto. É um valor muito alto. E de janeiro para cá eu pago 1.240. Aí se você pegar uma média de R$1.000 e considerar que nós temos mais de 220 mil advogados,
Se nós tirarmos 120 inadimplentes, se afastaram, fizeram concursos públicos, abandonaram realmente a profissão, são sócios, são remidos ou aposentados, vamos colocar um exemplo hipotético aqui. 100 mil advogados. Nós tiramos 120 mil advogados, perfeito? 100 mil advogados. Até novembro nós pagamos R$900. Janeiro para cá, 1.240. Se você considerar uma média, vamos colocar R$1.000. 100 mil advogados pagando R$1.000, a arrecadação da OAB chega a 100 milhões de reais. Sem contar, primeiro, os 10% da CARG, que é um valor similar a esse que eu acabei de falar. Sem contar que tem a OAB suplementar, 3 exames de ordem, o token a gente paga R$120, o cartão, a nossa carteira da OAB paga-se R$130, desculpa. Nós temos também os estagiários covardemente cobrados R$720. Médico não paga isso. Então, por exemplo, o que nós arrecadamos na OAB, segundo um grande advogado tributarista que faz parte da nossa chapa, hoje a arrecadação da OAB, chamando a atenção dos advogados, ela supera, repito, a OAB, a sua arrecadação supera a mais do que milhares e milhares da renda per capita de municípios no Brasil. Isso é uma vergonha. Por quê, doutora Amanda? Porque com tudo isso que nós arrecadamos, nós temos o maior índice de inadimplência do país. Isso tem que parar. Nós temos que colocar um freio nisso. Para onde vai nosso dinheiro? Mas eu vou falar para você para onde vai. E essas são as nossas propostas. Por exemplo, doutora Amanda, você sabia que a diretoria da OAB tem cartão corporativo? A primeira medida que a chapa Lava Jato vai fazer é acabar com o cartão corporativo, que é vergonhoso. Você sabia, doutora Amanda? Tem. Você sabia que nós temos carro para o presidente, carros para membros da diretoria, motor. Só para se ter uma ideia, nós não podemos mais admitir que o presidente da OAB, membros da diretoria, tenham um carro à sua disposição. Doutora Amanda, mais uma forma de resolver o problema da nossa advocacia. A primeira medida que nós vamos fazer, logo em seguida da posse, é vender toda a frota de carro. Os motoristas, se der para aproveitar, vão continuar da OAB. Se não der, vão ser mandados embora. Segurança, a mesma coisa. Essa é a nossa missão. Doutor Roque, então me dê uma informação, porque é desconhecimento mesmo, eu como advogada, então quer dizer que esse trabalho voluntário, como fica isso? Então, se tem alguma verba, o presidente ganha alguma verba, os conselheiros ganham alguma verba, como é isso? Explica pra mim. Olha, a OAB, ela não veio para servir, você não vai lá para se servir da OAB. Quando você assume uma diretoria importantíssima como a Ordem dos Advogados do Brasil, você tem que ir para lá para servir a advocacia. Nós não vemos isso hoje lá dentro. A situação é muito grave. Amanda, eu quero falar uma coisa, com todo esse valor que nós arrecadamos aí, você sabia que nós não temos um plano de saúde? Você sabia que nós não temos um plano de previdência? Você sabia que nós não temos aposentadoria? Você sabia que os advogados idosos estão morrendo aí sem qualquer assistência da OAB? Porque nós não temos aposentadoria? Vou dar outro exemplo para você. Olha aqui, qualquer microempresa, ela chama um plano de saúde e faz um projeto ali dentro, pega todos os funcionários. Sabe o que acontece com o plano de saúde dessas pessoas? Vai lá para baixo, da família toda, das pessoas que trabalham na microempresa. E nós temos 220 mil advogados. Poderíamos hoje estar gozando do plano de saúde mais barato do Brasil. E nós não temos isso. A OAB não briga por isso. O que nós temos é essa Quality Corp. O plano da OAB, hoje, que ela paga que ela trabalha com esse sistema aí da Quality Corp, esses valores aí são valores quase idênticos aos valores que tem na sociedade toda. Isso tem que mudar. Nós podemos fazer o nosso plano próprio. Nós temos que ter um plano de previdência. A advocacia está morrendo, está acabando. Mas está acabando pelo abandono da diretoria. A OAB não vê a situação dos advogados. E é isso que nós queremos mudar.
Lamentável saber disso, né? Muito triste mesmo. Vamos lá para a pergunta da doutora Ivonete Oliveira. Ela pergunta, abre aspas, qual o projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, em especial da mulher negra? Fecha aspas. Gente, olha aqui, ó, na OAB não pode, sob pena de afronta à Constituição Federal, ter qualquer resquício de racismo, entendeu? Homofobia. Nós não podemos permitir isso lá dentro. Todas as mulheres, seja negra, seja branca, entendeu? Todas terão que ter os mesmos direitos. Isso não pode existir dentro da maior instituição do Brasil, que é a OAB. A OAB é o arauto da moralidade. Aproveitando então essa resposta, me responda o seguinte: nós temos hoje na OAB duas comissões que são efetivas, né, que são definitivas, que é a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão da OAB Mulher. E nós temos hoje uma diretoria, que é uma diretoria da igualdade racial. Então, o senhor quer dizer que com essa sua fala, essa diretoria, se de repente a sua chapa for eleita, ela se tornaria uma diretoria definitiva? Perfeito, exatamente. Para valorizar mais ainda. Os advogados podem cobrar do doutor. Não, podem, não, deve, com certeza. Então, gente, ó, tá aí a promessa, hein? Promessa tem que ser cumprida. Promessa é dívida. Tem que cobrar. Vamos lá na pergunta da doutora Débora Prates. A doutora Débora Prates fez algumas perguntas, eu vou fazer uma em cima da outra e o doutor responda tudo. Abre aspas. O que o senhor fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Primeira pergunta. Abre aspas. Sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência. O que o candidato pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. Outra pergunta. Abre aspas. O candidato colocaria uma mulher com deficiência no Conselho da OAB RJ como representante desse segmento tão esquecido? Fecha aspas. Com certeza. Olha aqui, ó. Só para se ter uma ideia, eu tenho dois colegas com deficiência visual. Eles advogam, fazem tudo como se fosse um advogado normal. Só que eles têm muitas dificuldades. Amanda, a própria OAB, ela poderia, porque e outros também que eu conheço, outro que eu conheço, ele não tem nem condições de advogar. Mas ele é advogado, graças a Deus. Então o que a OAB poderia fazer com uma pessoa dessa? Ao invés de ficar contratando pessoas que não têm nada a ver com a instituição, por que nós não podemos pegar esses deficientes visuais que sabem ouvir muito bem? Não é só visual não, também outras deficiências, colocar trabalhando dentro da OAB. Só para você ter uma ideia, Amanda, essa pergunta da doutora Débora é de extrema importância. O que a OAB tem que fazer na chapa Lava Jato, esse é o nosso compromisso. Eu conheço essas pessoas, principalmente o deficiente visual, é tentar colocar essa pessoa. Se ele pretende advogar, ele terá todo o acesso no exercício da sua profissão. Mas quando eles não têm essas condições, eu acho que a obrigação da OAB, já que é um advogado, se formou dentro de uma universidade, é trazer essas pessoas para trabalhar dentro da OAB. Amanda, dentro hoje da OAB, tem funcionários lá dentro que ganham salários que eu não posso nem colocar aqui dentro. Só para você ter uma ideia, só para não estender na pergunta, nós temos que fazer de imediato. A nossa chapa Lava Jato é porque tudo que nós vamos fazer tem que ser de imediato. Então, uma das propostas imediatas, até para solucionar esse problema do deficiente e colocar ele dentro da nossa casa, é fazer uma auditoria dentro da OAB. Engraçado, Amanda, a vida toda eu e 99% da advocacia sempre foi colocado na nossa cabeça que o TCU, o Ministério Público, nunca, jamais deveria entrar dentro das contas da OAB. Eu quero colocar uma coisa: se você quiser votar na Lava Jato e no futuro presidente da OAB, Roque Z, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer lá dentro é uma auditoria e convidar
o Ministério Público Federal, que eles nunca permitiram, porque fala que não pode intervir, e o próprio TCU. E nós vamos fazer isso, sabe por quê, Amanda? Porque existe entrada de dinheiro público dentro da OAB, e nós precisamos sim fazer uma auditoria, principalmente a nossa chapa, nos últimos 12 anos desse grupo que está dentro da OAB. Mas a nossa instituição não é uma instituição sui generis, por esse o fato de não ter essa abertura para o Ministério Público e a Procuradoria-Geral fazer fiscalização? Esse é o fundamento da OAB. Eu estou falando que na nossa gestão nós vamos convidar espontaneamente, porque nós precisamos de transparência dentro da OAB. Amanda, deixa eu falar uma coisa aqui muito bem lembrada. Quando nós começamos com a chapa, nós criamos a Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro. Aí nós pedimos à OAB para mostrar as contas para a gente, mais transparência nas contas. Como nós fomos recusados, não recebemos nenhuma resposta, a Associação dos Advogados tem hoje uma mega ação de prestação de contas que eu gostaria que todos visualizassem. Nós vamos colocar o número, está na 30ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, a OAB já contestou. E eu fiquei muito chateado com a contestação da OAB. Na minha vida toda, na vida da Amanda, de qualquer brasileiro, advogada que está nos ouvindo aqui agora, qualquer prestação de contas, para qualquer dona de casa, é o seguinte: quanto entrou? Quanto saiu? Qual é a dívida? Qual é o saldo que nós temos? A OAB, através da diretoria da OAB, ela já respondeu a ação e, pasmem, excelências, a OAB não trouxe nenhum cifrão. Isso é um absurdo. Vamos para a pergunta do Dr. Márcio Aleluia. Dr. Márcio Aleluia, ele comenta que o TJ do Rio Grande do Sul, em recente decisão, fixou que um cliente pobre não precisa pagar advogado. O cliente que foi declarado pobre pelo próprio advogado tinha um contrato que previa o pagamento de 20% de honorários advocatícios. A causa foi sucedida, o cliente recebeu uma pequena quantia, mas não pagou os honorários ao advogado. Em decisão, o TJ Gaúcho, ele entendeu que não precisava pagar o mesmo, tendo em vista que o próprio advogado declarou a hipossuficiência do cliente dele. O que ele pergunta é o seguinte, abre aspas, se o doutor fosse o presidente da OAB Gaúcha, como o senhor agiria nesse caso se fosse aqui no estado do Rio de Janeiro? Doutor, se fosse no Rio de Janeiro, o senhor teria que me pegar lá como presidente da OAB, porque eu sou advogado militante. Eu não sou advogado de gabinete. Eu todo dia, todo santo dia, eu estou nos corredores forenses. O magistrado que faz isso, ou ele não conhece a lei, ou ele desrespeita a advocacia. Isso não pode acontecer. Os nossos honorários sucumbenciais, os nossos honorários cobrados pelo nosso serviço, mesmo que tenha sido feito, repito, com gratuidade de justiça, a pessoa tem a obrigação, esse magistrado teria que ser representado, ele não tem direito de fazer isso. Honorários representa salário, honorário representa alimento para a advocacia, isso não pode acontecer. Mas eu vou responder, é o doutor Márcio Aleluia. Doutor Márcio Aleluia, sua pergunta é sensacional. Só para você ter uma ideia, hoje no Rio de Janeiro, eu converso quase todos os dias com advogados nos corredores, com magistrados, desembargadores, ministros lá no STJ e no STF. O que eu notei aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, doutora Amanda, uma situação gravíssima que aconteceu e a gente verifica dentro da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro é o seguinte: a OAB conseguiu colocar um muro, uma barreira entre a magistratura, serventuários e a advocacia. O tempo do nosso querido saudoso Fontenelle, ele procurava a harmonia das categorias, das classes. Lamentavelmente isso não existe mais. Hoje a gente vê uma barreira muito grande com os advogados. E a nossa chapa Lava Jato quer acabar com isso. Nós vamos chamar o tribunal, nós vamos chamar os serventuários. Eles precisam da gente.
e nós precisamos deles também nas nossas causas. Então a pergunta que não quer calar, então quer dizer que a própria OAB criou a hierarquia? Não, não é uma hierarquia. Existe hoje uma barreira muito grande, um muro, que separa a advocacia da magistratura. Isso é péssimo para a nossa profissão. O que pretende fazer a chapa Lava Jato é acabar com essa barreira, trazer os advogados para viverem em perfeita harmonia com o tribunal e com todos os serventuários. E nós vamos ganhar mais. Vamos lá para a pergunta da doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz gostaria de saber, abre aspas, que o candidato falasse com poucas palavras qual o seu plano de gestão, fecha aspas. Olha, nosso plano de gestão é muito simples. Primeiro, é reduzir a anuidade, é o mais importante. Segundo, nós temos 40% de inadimplentes. A partir do momento que a gente tenta reduzir essa anuidade pela metade, nós vamos resgatar 40% que estão inadimplentes. É essa a nossa proposta. É o mais importante, é uma das propostas mais importantes. Agora, a mais importante das nossas propostas, claro, sempre será o resgate, a manutenção, a garantia das prerrogativas da advocacia. Mas aproveitando para fazer uma pergunta dentro dessa sua resposta, mas sem antes conhecer de fato a situação hoje da OAB-RJ, daria para se reduzir pela metade a anuidade? Não seria um risco? Olha, eu posso falar um negócio? Daria sim, não é risco. A OAB recebe muito. Nós não temos tantas despesas assim. Nós temos que reduzir muita coisa errada que está acontecendo lá dentro. Nós vamos reduzir a anuidade. Essa é a meta mais importante. E outra coisa, eu vejo que os advogados também sempre me fazem essa pergunta. Nós temos que reduzir a anuidade. Nenhuma profissão no Brasil tem tanta gente igual a advocacia. Todas sobrevivem. Nós temos mais de 220 mil advogados. Mas se você colocar hoje, tem quase 50%, em quase caminhando para o estado de miséria. Então, nós temos que resgatar esse pessoal para cá. Olha aqui, ó, se nós temos 200 mil advogados, se 100 mil estão inadimplentes, porque não tem condições de pagar R$1.000, 1.240, se nós resgatarmos esse pessoal que está inadimplente com um valor menor, os outros cobrem e aí vai dar exatamente o que nós estamos arrecadando hoje. A situação é muito simples. Agora, ao que parece, o valor tão alto como está hoje só beneficia uma casta da advocacia, porque a maioria vai realmente acabar. Então, na opinião do doutor, o doutor acha que hoje, se nós pagássemos uma unidade de R$500, seria o suficiente e ainda teríamos sobras? Eu acho que R$600 é o valor excelente para a advocacia e eu tenho certeza absoluta. Quem não pagou a OAB? Ah, sabe por quê, doutora Amanda? Tem um detalhe muito importante, eu quero alertar o advogado aqui, e as advogadas, é claro, que hoje nós temos, segundo informações, mais de 8.089 ações de execuções dentro das varas federais para cobrar a anuidade. Isso também nós vamos rever. Essas ações, se nós entrarmos, nós vamos rever todas essas ações e possivelmente extinguir todas elas. Vamos lá para a pergunta da doutora Daniela Freitas. Ela pergunta, abre aspas, se terá algo voltado para incluir os deficientes visuais e auditivos, fecha aspas. Eu acho que eu já falei isso no começo da conversa. Eu até sugeri uma coisa mais importante. Citei que eu conheço vários advogados. Eu tenho 2 amigos que são deficientes visuais. Por coincidência, um tem condições de advogar e paga uma pessoa para ficar ao lado dele o tempo todo. Outra pessoa depende de terceiros. Eu mesmo já ajudei essa pessoa muitas vezes nos corredores forenses aí. Aí essa pessoa fala muito, Roque, eu só estou advogando porque eu preciso, mas eu tenho muita dificuldade. Uma vez eu falei com ele, se um dia a OAB, como você é advogado, ela deveria aproveitar você com todo esse potencial que você tem, mesmo como deficiente, colocar você dentro da OAB. Porque lá dentro da OAB, diversos funcionários ganham salários altíssimos. E esse advogado, com certeza, se ele estivesse trabalhando dentro da OAB, seria muito mais útil do que muito funcionário que hoje está dentro da OAB. Eu já tinha até falado isso. Mas aí teríamos que ter uma OAB mais acessível. Por exemplo, na sede da nossa OAB, que fica ali na Marechal Câmara, nós não temos nem aqueles detalhes para o deficiente visual.
né? Não tem essa acessibilidade. Teria que mudar também todo o prédio para dar acessibilidade a essas pessoas. A OAB recebe tanto, ela não faz isso porque ela não quer. Isso aí é óbvio, nós temos que fazer. Isso não é proposta, isso é obrigação. Vamos lá para a pergunta da doutora Inês Aiva. Abre aspas, se o candidato tem em sua plataforma ou possui intento de incentivar ou convencer o TJRJ a incluir mais a figura do advogado e da advogada nos projetos, ela dá exemplo, mediação, conciliação e juizados especiais. Fecha aspas. Posso falar um negócio? Eu não vou perder tempo com isso com o tribunal. O tribunal, na realidade, quando ele faz isso, é para colocar a advocacia lá embaixo. Na realidade, o que ele está tentando fazer é acabar com a advocacia. E isso ninguém vai conseguir. Mas o meu projeto é melhor do que esse. Ninguém fala da Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, ela colhe quase a maioria absoluta da clientela dos advogados. E a diretoria da OAB não faz nada. Amanda, se nós tivéssemos aqui dentro advogados dativos para atender a população, o Estado com certeza estaria economizando muito mais do que contratar defensor público. Defensor público é muito caro. São assalariados, salários altos. Entendeu? Nós poderíamos suprir essa necessidade do Estado, deixando à disposição dentro da OAB um quadro de advogados. Um quadro de advogados para quê? Para tomar conta disso. Na realidade, o que eu estou falando, isso aí, lamentavelmente, as pessoas não gostam de ouvir, mas é o seguinte, nós teríamos que substituir a Defensoria Pública do Rio de Janeiro pelo serviço do próprio advogado. E, com certeza, os advogados ganhariam mais e a população muito mais ainda. Esse é um dos projetos também da chapa Lava Jato. Então, doutor Roque, vamos para o final agora do programa. Perfeito. E geralmente eu faço sempre uma brincadeira com todos os convidados. Eu falo uma palavra, o que vier à sua cabeça, o doutor me responde. Vamos lá, democracia. Democracia é uma coisa, uma palavra, desculpa, que o presidente, que o candidato a presidente da situação que fez uma chapa tampão lá, um chapão tampão, doutor Luciano Bandeira não conhece. Só para você ter uma ideia, ele não aceita que a minha chapa chama chapa Lava Jato. Ele acha que a operação Lava Jato, ela feriu a advocacia, ela invadiu escritórios. E eu respondi que se ela fez isso, cabe ao Conselho Federal tomar as providências. Porque no meu escritório, nunca ninguém foi lá, porque nós não temos nenhum problema com a Lava Jato. Então é simples. E eu vou manter o nosso nome, sob pena de judicialização do pedido deles. Política. Olha, de extrema importância, esse viés político, ideológico dentro da OAB só presta para denegrir a imagem da advocacia. OAB. OAB é a maior instituição do Brasil e nós só vamos conseguir resgatar o seu nome se não permitirmos mais que continue servindo de trampolim de políticos. Responda a minha pergunta. Por que votar na chapa do Dr. Roque Z? É a melhor chapa, é a única chapa que está cuidando da advocacia. Votem na chapa Lava Jato do Dr. Roque Z. É o único advogado militante que conhece todos os corredores forenses e com certeza não vai decepcionar nenhum advogado. E detalhe, nós não permitimos que a OAB seja uma usucapião, ou seja, não podemos permitir reeleição dentro da OAB. Complete a minha frase. Dr. Roque Z, como representante da advocacia na OAB, será um advogado respeitado e fará com que toda a advocacia viva em harmonia com o tribunal e funcionários sem qualquer rancor. Isso é o que nós devemos devolver à advocacia. Como fazia o Celso Fontinelli, era uma pessoa maravilhosa. E ele conseguiu fazer isso, plantar harmonia e não colocar uma barreira como está hoje o tribunal e a advocacia.
Doutor Roque, finalizando o nosso programa, agora é o seu momento. Fala com a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, com os cariocas, e peça seu voto. Ok, gente. O nome da nossa chapa é Chapa Lava Jato. Eu só gostaria de falar uma coisa para vocês sucintamente. Se nós ganharmos as eleições, e se Deus quiser nós vamos ganhar, saibam, vocês terão um advogado sincero, militante dentro da advocacia. Um advogado que conhece os anseios e aflições de toda a advocacia. Nós pretendemos fazer, deixa eu falar alguma coisa. Primeiro, garantir as prerrogativas do advogado. Segundo, abaixar, reduzir de imediato a anuidade, acabar com o cartão corporativo, vender toda a frota de carro da OAB, criar o plano de saúde da advocacia, plano da previdência e aposentadoria para os advogados. É isso. E outra coisa, fazer uma auditoria com a presença do Ministério Público Federal. Só isso. Doutor Roque, quero lhe agradecer muito. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu acho que é importantíssimo nós conhecermos um pouco mais dos advogados que criam as suas chapas e vem tentando fazer uma administração diferenciada. Isso é muito bom. Então quero lhe agradecer muito. Obrigado por ter aceito o convite. Doutora Amanda, eu que tenho que agradecer e quero passar para todas as mulheres que estão assistindo esse programa. Saibam, as mulheres serão representadas e terão um representante digno das mulheres dentro da Ordem dos Advogados. Muito obrigado, eu agradeço a todos e a você, Amanda, por esse programa maravilhoso que eu tenho certeza é um sucesso hoje no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, vamos lá para a minha citação final, que eu sempre gosto de falar, e cito a Lourdes Lutz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicada como o mais fino cristal. E eu peço a todos vocês, se gostaram do programa, dê o link lá, se inscreva no canal. Mulheres Advogadas do Século XXI.